Queridos irmãos, boa noite a todos, com paz e bem. E para darmos início a mais uma reunião de estudo e tratamento médico espiritual do passe virtual à distância, a nossa irmã Gerlane, dirigente de nossa casa, irá fazer a leitura de uma página de harmonização da nossa reunião, dos nossos corações, do lar, de cada familiar que irá participar da nossa reunião da noite de hoje. E logo a seguir, iremos fazer a nossa prece inicial. Muita paz a todos. Do livro Justiça Divina, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Infinito amor. Diante daqueles que supunhas transviados, mesmo que se entremostrem cegos no crime, não te confies a maldição. Nessas horas difíceis, indagas de ti próprio, onde a grande razão pela qual Deus tolera semelhantes abusos. No entanto, se a inquietação te invade, pensa em teu próprio filho ao surgirem problemas. Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabes dar-lhe na escola o curso repetido ou transferes o exame para a segunda época. Se foges à profissão, diligencias sempre atividades novas para vê-lo correto e ajustado ao dever. Se aparece doente, angarias remédio, restaurando-lhe as forças. Se o vício lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe cortas os braços, mas buscas na vida os meios necessários para que se reeduque. Se comete erro grave, não lhe queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e de emenda. Ainda nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino, que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás, então, que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos, por fim, que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. Após a nossa página de harmonização, que possamos, neste momento, apacentar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, justiça e bondade. E como nos asseverou o apóstolo Paulo, por tudo dai graças. E graças te damos, Senhor, por esta bendita oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, com firme propósito, Senhor, de apacentar, consolar, fortalecer os nossos irmãos que irão participar da reunião de tratamento médico espiritual da noite de hoje, Senhor. Rogamos a Jesus, nosso
mestre, amigo incondicional, principalmente dos nossos momentos difíceis, doutor de nossas vidas, a sua bênção, a sua proteção e o amparo da espiritualidade amiga de nossa casa, o Centro Espírita Isaac Lima, a qual rogamos, Senhor, que atenda a cada irmão, a cada lar, a cada familiar que irá participar, Senhor, desta reunião, bem como aquele que estão sintonizados, Senhor, através dos pensamentos, para que cada um receba, Senhor, a tua misericórdia, a tua paz, o teu amor, para que todos possam se harmonizar e mais fortalecidos, Senhor, vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade e as dificuldades, Senhor, que carreamos durante tantas existências infelizes, Senhor. E hoje aqui nos encontramos, reunidos, louvando, agradecendo e te pedindo a tua bênção, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muita paz. Na noite de hoje, no primeiro momento que antecede ao tratamento do passe virtual à distância, teremos o estudo doutrinário, que tem como tema caridade para com os criminosos, que é uma referência do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, item 14. E quem será responsável pela coordenação deste estudo e pela sua apresentação será a nossa irmã Isilda Val, dirigente de nossa casa, que irá nos trazer com certeza muitos ensinamentos para que possamos refletir, para que possamos buscar aquilo que é necessário para a nossa transformação moral e a nossa reforma íntima. Então, que possamos prestar atenção e vibrar pela nossa irmã e por todos que estão participando desta reunião. Com a palavra, a nossa irmã Isilda Val. Muita paz. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e possamos tirar o máximo de proveito dos momentos que vamos passar aqui juntos, refletindo nesse ensinamento de Jesus que, embora seja muito claro, ele ainda é muito polêmico para nós e nós temos uma certa dificuldade de colocá-lo em prática. Como disse o nosso irmão, o tema é a caridade para com os criminosos. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Esse tema de caridade para com os criminosos está no item 14 desse capítulo 11. Então, nós vamos fazendo a leitura desse item e vamos comentando à medida em que nós formos lendo para podermos refletir sobre esses ensinamentos que na verdade é uma mensagem, né, trazida por Isabel de França em Havre, em 1862, mas que está diretamente relacionado ao ensinamento de Jesus, que nos fala para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, amarmos o nosso inimigo, né, indo mais além nessa situação. E aí Isabel de França vem nos trazer essas reflexões
para que possamos ter uma maior facilidade de colocar esse ensinamento na nossa prática diária, né? Então, ela começa dizendo assim: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então aqui ela nos coloca todos, né, numa mesma situação. Somos todos filhos de Deus e devemos nos considerar todos como irmãos. E se somos verdadeiros seguidores desta doutrina de amor, que é a doutrina do Cristo, precisamos amar também a esses irmãos que se encontram em erro, né? Os criminosos, como criaturas que são de Deus, que são também filhos de Deus, como nós somos, e que serão perdoados pelos seus erros se arrependerem da mesma maneira que nós. Inclusive, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, né, nós colocamos uma condição para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E na maioria das vezes a gente quer ser perdoado, mas não coloca esse pedido, né, que nós mesmos fazemos, essa condição em prática, porque temos uma grande dificuldade de perdoar, de termos compaixão para com o nosso irmão. Ela continua dizendo: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Então é aquele ensinamento do Cristo, né? Muito será pedido a quem muito for dado. Se nós já temos hoje um conhecimento dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos que a doutrina espírita vem nos trazer, nós temos uma responsabilidade muito maior. Não deveria ser tão difícil colocar em prática esse ensinamento do Cristo, porque já temos um entendimento da imortalidade da alma, de que somos nós mesmos os construtores do nosso destino, somos responsáveis pelos nossos atos, né? Vamos responder por cada ato que nós fizermos, porque é da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Então, com todos esses entendimentos que nós temos, né, principalmente da existência de um Deus de amor que Jesus veio nos trazer, e aí a doutrina espírita vem complementar através do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, trazendo todas as virtudes, né, de Deus, em que nos mostra que é um Pai de amor, que é soberanamente bom e justo. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, tudo o que acontece conosco tem uma razão de ser. Então, é importante que nós reflitamos sobre isso. É o que ela fala. Nós seremos muito mais responsáveis pelos nossos atos de não perdoarmos e não termos comiseração com esses irmãos do que eles que cometeram o erro, porque na maioria das vezes eles cometem o erro por ignorância, por não terem o entendimento das leis de Deus, da imortalidade da alma, por vivenciarem apenas as vicissitudes da vida e, ao invés de viver, reagir, porque na maioria das vezes se encontram em situações muito difíceis. Então, cabe a nós não julgarmos e termos um comportamento de auxiliar a esses irmãos, de olharmos para ele como nosso verdadeiro irmão, porque somos
irmãos, somos todos filhos de um mesmo Pai. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Se nós pedimos indulgência para os nossos erros, nós também precisamos ser indulgentes para com os erros dos outros. A caridade, segundo Jesus a entendia, ela está resumida na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas. Só que na maioria das vezes nós queremos indulgência para os nossos erros e esquecemos de ser indulgentes para com as imperfeições alheias, quando na verdade deveríamos ser severos com os nossos próprios erros e não com o erro do nosso semelhante. Com o nosso semelhante precisamos ser indulgentes, precisamos ser caridosos, compreendendo a sua condição evolutiva, porque cada um aqui se encontra numa condição evolutiva diferente, passou por experiências diferentes. Então não cabe a nós julgarmos, porque nós não temos condições de analisar a situação como um todo, nós não temos toda a visão da situação. Ela continua falando assim: ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Então a gente é muito severo condenando o erro do outro, achando às vezes um erro extremamente absurdo e um erro muito grande, quando na verdade nós podemos estar cometendo determinados deslizes que são muito mais graves perante as leis de Deus do que esses crimes que nós estamos condenando no nosso semelhante. Porque existe sempre essa questão do entendimento, do conhecimento. Se hoje nós já temos determinado conhecimento, não cabe mais determinadas atitudes que nós tenhamos. E aí nós somos mais responsabilizados pelos nossos atos do que esses irmãos que aos nossos olhos cometem crimes gravíssimos, mas que perante a lei de Deus, pelo seu entendimento, pela sua ignorância, não são tão graves quanto nós consideramos. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Então, é muito melhor que nós pratiquemos a verdadeira caridade, onde às vezes nem nos utilizamos de nada material, onde doamos o nosso ouvido, onde falamos algumas palavras que consolam o coração daquele que sofre, onde nós procuramos orientar a pessoa que está desorientada e que não tem conhecimento nenhum. Então é muito melhor quando nós praticamos a benevolência, que é a doação, seja de coisa material ou não material, em que nós envolvemos o nosso sentimento, do que nós darmos apenas a esmola em que a gente fala algumas palavrinhas assim só para se ver livre daquela criatura. Então não é isso, né, o mais importante, nem é o que conta mais, né, para nós. O que, como ela fala, que nos conduzirão ao Senhor Supremo é esse ato da benevolência, de nos envolvermos com aquela ação no bem, ou envolvermos o nosso sentimento de amor, a vontade de verdadeiramente beneficiar aquele irmão que está recebendo
essa ajuda. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Então a gente está nesse processo, né, de transição, em que o nosso planeta está passando para a sua condição de regeneração, mas ele só vai alcançar essa condição quando a maioria de nós estiver regenerado, porque o planeta ele não se regenera sozinho. Então é preciso que nós busquemos essa regeneração de nós mesmos através da nossa transformação moral, para que o nosso planeta também se transforme, porque nós vivemos num planeta em que cada um se encontra num estágio evolutivo diferente, com o objetivo de nós nos auxiliarmos uns aos outros. Aqueles que têm um conhecimento maior, que já estão num nível, já passaram por experiências, né, que os coloca numa condição melhor, têm por obrigação e dever estender a mão àqueles que se encontram abaixo de si. Aqueles que ainda, né, estão com algumas dificuldades com as quais nós já não temos. Precisamos nos auxiliar da mesma maneira que quando nós precisamos de auxílio, porque somos falíveis e o tempo todo nós estamos caindo, existem outros espíritos mais evoluídos que nos estendem a mão e nos auxiliam nessa caminhada. Então vai existir um momento em que essa regeneração ela já vai estar realizada na maioria das pessoas, e aí aqueles que não seguirem, né, esse processo regenerativo, esses espíritos, né, impuros, né, que se comprazem no erro, né, que continuam revoltados, esses espíritos serão relegados a mundos inferiores, a mundos que estão saindo da sua condição de planeta primitivo e estão entrando na condição de planeta de provas e expiações. Então, esses irmãos vão ter a oportunidade de auxiliar o progresso, né, dos habitantes desse planeta e, ao mesmo tempo, vão ter a possibilidade de exercitar a sua moralidade, porque intelectualmente já estão mais evoluídos do que esses habitantes. Então eles vão, pelas dificuldades que eles vão encontrar nesse planeta, porque não vão encontrar essa evolução tecnológica que nós temos hoje, não vão encontrar água encanada, não vão encontrar luz elétrica, não vão encontrar toda essa evolução da ciência que nós temos hoje, nesse planeta que está iniciando o seu processo de planeta de provas e expiações, onde a condição moral desses habitantes ela está se iniciando, eles ainda são primitivos, né? Estão saindo dessa condição primitiva para poder desenvolver esses sentimentos. Então é uma grande provação para esses espíritos, para que eles desenvolvam o seu lado moral e possam assim também evoluir e voltar a habitar, quem sabe, o planeta que deixaram, né? Que seria o nosso planeta Terra. Ela finaliza, então, o capítulo dizendo assim: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe afligem. Não, não é assim que vos compete falar.
Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Então, muitas vezes nós não temos a possibilidade de fazer o que Jesus fazia, né? Jesus tinha uma energia que contagiava, né? Só pelo olhar ele transformava as pessoas, elas tinham vontade de se transformar. E muitas vezes nós não temos essa possibilidade de ajudar diretamente esse irmão que está ali ainda muito voltado para a prática dos erros, que é um criminoso, né, que é um inimigo da sociedade, mas nós temos a possibilidade de orar por ele, porque ele é um irmão nosso, ele se encontra nessa condição, mas ele também vai chegar à sua condição de espírito perfeito, porque essa é a finalidade para o qual todos nós fomos criados. Então, devemos enxergar nele um irmão e não condená-lo pelos seus crimes, embora muitas vezes seja muito difícil para nós termos esse comportamento. É preciso que nós exercitemos isso em nossa mente. Não quer dizer, claro, que no momento difícil que a gente passe, que a gente vai conseguir colocar isso em prática, mas a gente precisa exercitar isso em nossa mente, enxergá-lo como um irmão nosso que está doente, necessitado de amparo, e que não cabe a cada um de nós o julgamento e muito menos a condenação desse irmão. Porque Deus, que é um Pai de infinito amor e misericórdia, nos dá sempre novas oportunidades. Quem somos nós para poder julgar e condenar o nosso irmão? Se nem autoridade moral nós temos para isso, né? Então, meus irmãos, eu vou finalizar esse nosso estudo fazendo a leitura de uma passagem do livro Pelos Caminhos de Jesus, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, e que fala de um diálogo de Jesus com um fariseu que era considerado muito impiedoso nos seus julgamentos, né? Então é um diálogo assim bastante interessante e que nos fala assim muito claramente sobre o porquê que nós não devemos condenar esses irmãos que se encontram enfermos. O título é A Era do Amor. O dia fora especialmente cálido. Mesmo ao declinar da tarde, permaneciam no ar as correntes tórridas que sopravam desagradáveis. A mensagem de libertação espraiava-se por toda parte, já impossível de ser detida. O mestre conseguira tornar-se a esperança das multidões saturadas pelos sofrimentos e sem mais amplas aspirações em relação ao futuro. Todos o viam como sendo a resposta de Deus às inumeráveis necessidades da criatura humana. Ao tempo, no entanto, que o seu verbo derramava as bênçãos de paz e alento entre os sofredores, os que se permitiam a dominação arbitrária das consciências e do comportamento do povo se levantavam contra ele, tentando embaraçá-lo, denegrir-lhe o conteúdo da palavra, lançá-lo contra a rigidez da lei mosaica. Na oportunidade, leniam os corações os ensinamentos a respeito do amor, do perdão, das ofensas e da compreensão das faltas do próximo, provocando acirrados debates entre os seus adversários gratuitos,
que o acusavam de contrariar o estatuto legal vigente, herança enfermiça dos princípios de Talião. Foi tomado pelo rancor, face à serenidade do Senhor, que Natã ben Assad, fariseu conhecido pela impiedade nos julgamentos e pela conduta excessivamente austera, procurou o amigo dos infortunados e lhe indagou arrogante em plena praça, na risonha e bela Cafarnaum. Tu ensinas, perguntou-lhe com desdém, o amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? A interrogação direta recebeu uma resposta imediata e clara. Sim. Do contrário, não é legítimo o amor que se limita a circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande como acontece com o ar, que a tudo e a todos vitaliza. Mesmo aqueles que fomentam o ódio, que se tornam execrandos pelos crimes que perpetram? Sem dúvida. A todos estes, porquanto mais do que os outros, eles se encontram enfermos e necessitados, carecendo da terapia do amor, a fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se então cidadãos úteis ao conjunto social. E o criminoso insensível? Retrucou com faces congestionadas pela cólera surda que o dominava. Não deve ser justiçado pelas cortes encarregadas de preservar a paz e a ordem defendendo os fracos? Justiçar, redarguiu Jesus sereno, não significa punir, revidar com o mal que foi feito, tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiçar deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação, de educação do revel para a vida digna. Na raiz de muitos males, encontramos a ignorância como geratriz de todos esses infortúnios. O criminoso é um enfermo, vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora. Adicionados a essa causa, aos fatores sociais, econômicos, emocionais, que fomentam a alucinação a desbordar no crime, na delinquência. Não será justo, então, segundo o teu código, matar legalmente aquele que mata, cobrar olho por olho e dente por dente daquele que desgraçou outrem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio. A lei de amor procede do Pai, causa incausada do universo, que estabelece o equilíbrio nas leis naturais como regra de felicidade e de ordem no cosmo. Punir é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente, pois que este é infeliz, enquanto o juiz, em nome da sociedade e graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões a fim de ser melhor do que o criminoso. Somente o ódio é vingador, e como a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura, esta não pode ser trazida ao código das leis em nome da justiça. Será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com um doente portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado, para posterior reintegração na comunidade dos sadios. E olhando fixamente o inquiridor, com doçura mesclada de sabedoria, o mestre tentou encerrar a entrevista dizendo: matar o assassino não restitui a vida à vítima. Amputar os dedos ou as mãos ao ladrão não devolve o furto ao seu dono. Arrancar a língua do caluniador de forma alguma repara os males que a acusação falsa causou ao outro. O amor
reabilita moralmente o caído, oferecendo-lhe os recursos para a própria recuperação, após a qual reparará os males praticados e seguirá além, abençoando as vidas pelo caminho com os tesouros da sua boa vontade, graças à consciência dos novos deveres. Quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade e à compreensão. E o perdão deverá ser sempre e constante, seja qual for o erro perpetrado? Jesus relanceou o olhar amigo pela multidão ansiosa que acompanhava o diálogo e arrematou: o dever é perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro da criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo e saber que o seu é o amor por excelência que procede do Pai e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. Natan ben Assad meneou a cabeça arrogante e, lançando sobre o ombro parte do talite de orações que lhe caía da cabeça ao longo das costas, bateu as sandálias no solo, levantando pó, e retirou-se, vociferando, sem querer entender a preciosa lição do amor. Como se nada tivesse acontecido, mantendo o mesmo tom de bondade na voz e gentileza nos atos, Jesus prosseguiu explicando: o amor, em qualquer expressão, é a presença do Pai Criador sustentando a vida e dignificando as suas criaturas. Um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. Iniciava-se ali a era do amor sem limite, único antídoto contra o ódio, que remanesce das paisagens morais primitivas do homem e que cederá lugar, oportunamente, à fraternidade e à paz nos dias do futuro. Então, meus irmãos, que possamos refletir bastante sobre esses ensinamentos que o Cristo traz nesse diálogo tão importante e que é tão claro sobre a necessidade de não julgarmos, mas acolhermos esse irmão enfermo, para que ele possa se recuperar e ser restabelecido na sociedade. Muita paz a todos. Graças a Deus, chegamos ao final do primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje e queremos agradecer a nossa irmã Gerlane pela leitura da página de harmonização e pela nossa irmã Isilda pelo estudo que foi apresentado na noite de hoje, que com certeza traz grandes reflexões para todos nós. Que possamos, neste momento, apacentar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, médico de nossas vidas, a Isaac Lima, patrono e mentor de nossa casa, e agradecer pelo amparo, pela assistência que estamos recebendo na noite de hoje, pelas vibrações de saúde e paz que chegam a cada um de nós, a cada lar, a cada familiar e aqueles a quem endereçamos através da nossa prece, da nossa oração. Sabemos que todos serão atendidos, que cada um irá receber de acordo com o seu merecimento. Mas também a misericórdia de Deus se fará presente e todos receberão a ajuda que necessitam, sejam de ordem material, espiritual, física, para que possam se recompor, se fortalecer e vencer os obstáculos, as dificuldades do dia a dia, com força, fé e coragem. Por isso, Senhor,
te rogamos mais uma vez, neste momento que se inicia, possamos receber a equipe médica de nossa casa, em cada lar, para que atenda a cada irmão nas suas necessidades, Senhor. Que recebam, através do passe, as bênçãos, os medicamentos de que necessitam, Senhor. E assim, Senhor, em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, e com o amparo da equipe espiritual, que coordenam todos os trabalhos da noite de hoje, Senhor, possamos, neste momento, iniciar os atendimentos, Senhor, que se fizerem necessários. Muito obrigado, Senhor. Queridos irmãos, pedimos a cada irmão que permaneçam em silêncio, em oração, enquanto a música estiver sendo tocada, para que nesse período cada irmão possa receber ajuda da equipe médica espiritual, mas que possam também vibrar por aqueles irmãos que necessitam de amparo, que necessitam de tratamento médico. Então, até o final da música, fiquemos em oração, em prece, vibrando, para que realmente crie uma corrente vibratória do bem, para que atenda a todos os irmãos. Que todos fiquem em paz, com a bênção de Deus e de Jesus e a proteção dos bons espíritos. Muita paz a todos.